Oi, eu sou Luísa Mandetta e nesse vídeo eu falo sobre como é o tipo 6 no seu melhor e como ele se encontra quando ele tá no seu pior, quando ele tá num nível de desenvolvimento baixo, quando ele tá imaturo. Você já deve ter percebido que pessoas do mesmo tipo podem ser muito diferentes uma das outras. Isso se dá por algumas influências, entre elas as asas da pessoa, o instinto, a hierarquia dos instintos, a idade, a maturidade, da onde a pessoa veio, o que ela experimentou da vida. Então tem várias coisas que podem influenciar essa mudança entre uma pessoa e outra, e hoje eu gostaria de falar sobre isso, esse ponto que é o nível de desenvolvimento, o nível de consciência que a pessoa está dentro do próprio perfil. Dá para mudar o perfil que você formou lá na primeira infância? Não, a gente não muda de tipo, a gente não muda de perfil, mas a gente muda dentro do nosso perfil. Por que eu vou falar sobre esse assunto que é o nível de desenvolvimento da pessoa dentro do perfil? Porque eu quero de fato falar como você pode lidar melhor com cada um dos 9 tipos do Enneagrama. Esse é o meu intuito aqui, mas eu dividi em 2 vídeos para não ficar tão longo, para você começar a identificar se a pessoa que você convive, ela está no seu pior ou no seu melhor. Nós não podemos ou nós não deveríamos sair tipificando os outros, né? Falando, você é tipo X, você faz isso por isso, né? Você é tipo Y. Isso pode ser uma coisa muito desagradável, pode afastar as pessoas que você ama e que você convive do Enneagrama e não vai ser eficiente. Mas a gente pode sim imaginar, ou ao longo do nosso trabalho, né, de conhecimento do nosso tipo e cada vez mais conhecendo a sabedoria do Enneagrama, é natural que a gente vá tendo uma ideia, uma hipótese do tipo das pessoas que são as pessoas mais próximas nossas no trabalho ou na vida pessoal. Fazendo isso, você pode começar a se experimentar, a você mudar em relação a essas pessoas. Então não perca a parte 2 desse vídeo, porque na parte 2 eu vou falar sobre como você lida melhor com o tipo 6, tá? Essa é a parte que eu quero te mostrar como é que é um 6 um pouco mais desenvolvido e como é que é um 6 imaturo. Não tem nada a ver com a idade, como vocês devem imaginar, mas tem algumas coisas que você vai começando a identificar. Será que ele tá um pouco mais desenvolvido? Será que ele tá muito enraizado ali no tipo 6? Qual que é o nível de desenvolvimento dessa pessoa? Isso pode te ajudar, sem sombra de dúvida, no seu relacionamento com ela. Vamos lá, eu separei uns pontos aqui pra gente falar, pra você começar já a observar no seu trato com essa pessoa, no dia a dia com ela. Então, como é que seria? Como é que seria o tipo 6 no seu melhor? No seu nível de desenvolvimento maior, no seu nível de maturidade maior. Lembrando que os meus alunos da Escola 963, que é a minha escola de educação continuada em Enneagrama, quem quiser aprofundar nisso, reveja, né? Ou veja, eu espero que você já tenha visto, mas na nossa aula 58, tudo isso que eu tô falando aqui, lá já tá muito mais aprofundado, com muito mais exemplos e compartilhares, porque o Enneagrama é gostoso quando a gente compartilha, sabe? Quando uma pessoa dá um exemplo, uma pessoa conta alguma coisa, então isso vai enriquecendo muito. E aqui eu vou falar como é que, nessa sequência, eu vou falar como é que a gente lida melhor com os 9 tipos do Enneagrama. Lá na escola, porque nós temos mais tempo e temos toda uma possibilidade disso, eu falo dos 27 subtipos. Então, como é que eu lido com o tipo 6 social, como é que eu lido com o tipo 6 autopreservação ou sexual, aí muda tudo, como você que é um bom estudante de Enneagrama já sabe, né? Mas vamos começar do começo? Como é que seria um 6 no seu melhor? O 6, esse ser meio nervoso, meio hipervigilante, quando ele tá no seu melhor, ele dá uma relaxada. Ele não é aquela pessoa que fica cutucando as outras, ele não é uma pessoa que tá inquieta, meio frenética, ele dá uma relaxada, assim, mentalmente, não é que nós, né, porque eu sou uma tipo 6, não é que nós vamos esvaziar a cabeça, a gente, né, provavelmente não vai conseguir fazer isso, mas a gente dá uma diminuída na atividade mental. Quando diminuir a atividade mental, pode ser que abra um espaço para a gente abrir mais o nosso coração, para a gente ficar mais familiarizado com coisas que geralmente a gente mascara através dessa grande atividade aqui racional, né, que a gente tenta colocar as coisas numa caixa. Então a gente tende a abrir um pouco mais o coração e também ficar um pouco mais consciente do corpo, né? A gente sai da cabeça um pouco e fica um pouco mais ciente, mais presente no lugar, né? Para de tropeçar tanto, para de cair nas coisas.
Entende? A gente vai ficando um pouco mais relaxado, menos cutucador, porque muitas vezes o 6, ele mostra que ele te ama assim, né? Cutucando os outros, arrumando confusão. Então tá, primeiro ponto é isso, a gente relaxa mais, a gente dá espaço para essa atividade mental não dominar a gente, e aí, dando espaço, a gente abre um pouco mais pro coração, para ser mais empático, para entender um pouco mais o outro, para deixar os nossos instintos, né, as nossas intuições um pouco mais aflorada, e também fica um pouco mais consciente do nosso corpo, tá bom? Segundo ponto seria um ponto bem interessante que eu percebo muito aqui nas minhas aulas e nos atendimentos individuais, que é o relato que muito tipo 6 sente, que ele se sente meio estranho quando tá tudo bem. Então, esse tipo 6, quando ele tá no seu melhor, quando tá tudo bem, quando o ambiente tá harmônico, quando os relacionamentos estão bem, a vida é uma sucessão de problemas, né? Probleminha, problemão, problema médio, a gente sempre vai ter. Mas assim, tem momentos da vida que é meio que pra celebrar, né? Que é um momento que tá tudo bem, que deu aquela calmaria entre um problema e outro, e o 6 consegue aproveitar esses momentos, sabe? Porque geralmente o 6, quando ele tá no seu pior, eu vou falar disso daqui a pouco, mas quando ele tá no seu pior, ele fica agitado, ele fica ansioso, ele fica com medo, né, dá uma ansiedade fora de hora, porque um pouco de ansiedade é bom, faz a gente sobreviver, mas seria aquela ansiedade fora de hora quando ele tá se sentindo bem. Então, segundo ponto para você se perceber como 6 e para você perceber a pessoa que você convive e que você ama. Quando tá tudo bem, ele tá relaxado, ele tá curtindo, ele não tá esperando a próxima bomba vir, tá? E aí ele percebe, porque o terceiro ponto que eu quero falar é que ele começa a perceber que ele vivia muito no futuro, muito na mente, muito querendo né, prever o futuro e muito meio que achando que o futuro ia dar alguma coisa errada e ele tinha que mudar o rumo daquilo. Pode ser que as coisas que a gente vem fazendo desde criança, até por uma questão de que a gente faz desde criança para nos proteger, pode ser que seja uma coisa normal pra gente, pode ser que seja aquela verdade da vida e que não existe outra, mas quem falou que a gente tem que ficar hipervigilante o tempo todo? Quem falou que vai acontecer um monte de coisa ruim? Você que é 6 ou você que tá muito na cabeça, você sabe disso, né? 80% das coisas que a gente pensa nunca saiu da nossa cabeça, né? Então, quando você vai apresentar alguma coisa, quando você tem alguma coisa importante pra fazer, a gente começa a pensar em um monte de coisa que pode acontecer e depois que aquele momento passa, você fala, nossa, por que eu sofri tanto, né? Isso acontece tantas vezes na nossa vida e mesmo assim a gente não aprende. Então o 6 desenvolvido, ele começa a parar de ter esse medo exagerado do futuro, né? Ele começa a parar de querer saber o que vai acontecer no futuro e aí, naturalmente, ele fica mais presente, mais otimista, mais leve, com menos necessidade de atacar o outro, de se defender. Não precisa, né? Se ele tá ali totalmente no presente, lidando com as coisas, os desafios do presente, por que é que eu vou estar arrumando, né, minhocas na minha cabeça para uma coisa que não aconteceu ainda? Então, vamos lá. Ele fica mais aberto, tá, gente? Então, ele fica mais aberto a mudanças de cenário. O 6, ele pode ser muito conservador, ele pode ser muito preocupado com o diferente, seja uma ideia diferente, uma pessoa diferente, uma cultura diferente, uma religião diferente. O diferente, pro 6, se ele não tiver maduro, pode incomodar muito. Na maturidade, né, encontrando aqui o 6, se encontrando num estágio de desenvolvimento mais alto, assim, ele vai até gostar do que é diferente, ele vai estar aberto para o que é diferente, ele não vai recuar de primeira, ele não vai ficar teimoso, ele não vai querer argumentar, porque isso também é uma dica para o 6 que está muito imaturo, que tudo é não, tudo é do contra, né? Vamos para a praia? Não, vamos para a fazenda. Ah, então tá, vamos para a fazenda. Não, agora eu quero ir para o campo. Então, sabe? Então tudo é não, a primeira resposta é não, calma, tá? Então o 6 maduro, ele quer ouvir o que você tem para falar diferente, por mais que seja muito estranho para ele. Ele vai querer ouvir, ele vai até querer ter uma curiosidade saudável em relação a isso, tá? Então tá, gente, diminui a ansiedade, né? A ansiedade, como eu disse, todo mundo tem, mas diminui esse excesso de ansiedade, fora de hora principalmente, diminui os ataques, né? Então o 6 maduro, ele é um 6 que ele sabe amar de outra forma, que não seja atacando, ele sabe expressar isso de uma outra forma. Ele sabe que nem todo mundo quer atacar ele, então ele também abaixa a guarda. E tem uma coisa que acontece muito com o tipo 6, que eles podem ser grandes influenciadores. Só que como a inclinação da personalidade sempre tende a levar a gente para o lado negativo e a gente tem que se puxar com frequência, eles tendem a ser influenciadores do mal, assim, influenciadores que vai convencer pessoas, grande número de pessoas muitas vezes, a fazer coisas ruins. E quando o 6 está maduro, ele vira um baita de um influenciador, um baita de um líder, estando ele onde ele está, né, na posição social ou, né, da vida pessoal ou da vida profissional.
mas ele vai impactar um número de pessoas muito grande, mas com coisas positivas, né? Isso é uma mudança que a gente consegue ver bastante no 6 quando ele tá saudável, quando ele tá maduro dentro da 6ice dele. Então tá, gente, você conheceu então algumas características do 6 saudável. Coloca nos comentários pra mim se você identifica alguma mais em pessoas que você convive ou em você mesmo, que você já conseguiu olhar e já conseguiu desenvolver, pra eu saber aqui se faz sentido isso pra você e se você tem alguma coisa pra acrescentar, tá? Aproveita também, gente, curte e me segue aqui, tá? O pessoal sempre me lembra, o pessoal aqui da minha equipe sempre me lembra que a maioria das pessoas que veem os vídeos, que elas não me seguem no canal. Então me sigam, a gente tá com quase 2.000 pessoas. Então me sigam e para vocês receberem, né, os vídeos mais rápido, eu vou fazer a sequência dos 9 tipos do Enneagrama e a gente tá só no segundo. Eu já fiz do tipo 9, estamos fazendo do tipo 6. Muito bem, e o 6 no seu pior, gente? Falei do 6 no seu melhor, com as suas características mais positivas, e o 6 no seu pior, ele vai ser muito mais na defensiva. Então, falou, ele retruca, né? Às vezes você falou banana, ele achou que você tá atacando ele, e ele retruca e você, opa, o que aconteceu aqui que eu nem sei? Eu não entendi direito o que aconteceu. Então, muitas vezes o 6, ele ataca sem a pessoa ter falado nada. Ele imaginou, a pessoa falou uma coisa e ele traduziu como uma outra coisa, que traduziu como um ataque. Isso é muito rápido, sabe? Muito rápido. Eu, que sou uma 6, me policio muito em relação a isso, porque muitas vezes que eu recebo mensagens, até nas redes sociais, eu leio e falo, como assim a pessoa tá falando isso? Como assim, né? Aí depois eu leio de novo, é uma coisa completamente diferente do que eu entendi a primeira vez. Então, assim, você que é 6, uma dica de 6 para 6, respira. Deixa a pessoa falar. Leia o que a pessoa te escreveu, porque geralmente é diferente do que você imaginou, tá? Então, no seu pior, no nível de desenvolvimento mais baixo, o tipo 6 ele vai ficar muito na defensiva e muito no ataque. Então, eu me defendo e ataco. Me defendo e eu ataco, tá? E muito hipervigilante. Então, tem alguns 6 que eles vão ser muito mais hipervigilantes, muito mais preocupados, né? Uma dificuldade de descansar, uma dificuldade de desligar. Eu tava escutando um tipo 6 falando que ele tem um cargo alto dentro da empresa, então ele vivia, assim, café e Coca-Cola, mas eram, assim, umas 15 latas por dia, e depois remédio para dormir. Então, é uma coisa, assim, de muito estímulo o tempo todo, e muita dificuldade de se desconectar, muita dificuldade de dar um pause em todo esse frenesi, né, da mente que vai transbordando para a vida. Então, muitas vezes a vida é um pouco caótica, tá? Que mais, pessoal? Tá, tem a hipervigilância, que é muito normal de ver em alguns tipos 6 quando eles estão imaturos, e tem também a retração, tá? A retração. Então, você vai encontrar alguns tipos 6 imaturos muito retraídos, né? Com muita dificuldade de se expor, de falar. Essa dificuldade que ele tem de se expor é igualmente a facilidade que ele tem de falar mal do outro, de fazer grupinhos, sabe, na vida pessoal ou na empresa, assim, de fazer grupinhos, de se juntar, mas com muita dificuldade de chegar, sentar na mesa e resolver o que tem que ser resolvido, sabe? Então, uma retração. Deixa eu ficar aqui quietinho, né? Tem alguns 6 que se confundem até com 4 nesse aspecto, sabe? Da introspecção, né? De ser introvertido, então isso pode acontecer bastante, tá? Ok, ele fica refém da adrenalina. Então, tem muitos tipos 6 que eles tá tudo bem, aí ele não tá muito bem ali, não fica muito confortável, né? Então, peraí, já que vai acontecer alguma coisa ruim, deixa eu acelerar isso logo pra eu já viver isso. Então, aí provoca uma briga, ou tá tudo bem, ele, sei lá, muda de carreira, muda de emprego, responde uma mensagem de maneira impulsiva, salta de paraquedas, né? Tô dando exemplos até meus, assim, tudo isso eu já fiz, entende? Então, sem pensar direito, muda a vida. Sem pensar direito, ele pode dar uma resposta, ele pode ter uma atitude que muda o curso, sabe? De um relacionamento que era longo, ou de uma carreira. Então, tem uma coisa assim que muitas vezes vocês foi ruminando na cabeça durante alguns meses ou anos, alguma coisa, e meio que sem falar pra ninguém. As pessoas acham ele um pouco indecifrável nesse sentido, e aí ele vai e faz uma coisa que pode ser impulsivo demais e atrapalhar. Tá? Então, isso pode acontecer, essa questão da adrenalina. A adrenalina não é só pegar uma moto e sair a 100 km por hora, não é só isso, mas é também essa adrenalina nos relacionamentos, tá? Então, tal qual o 4, autopreservação, os 6, eles podem ter uma coisa meio incendiária, assim, meio tacar fogo nesse negócio todo e vamos recomeçar,
sabe? Então tem que tomar bastante cuidado com isso, tá? Aí eles ficam muito mais medrosos, muito mais preconceituosos, muito mais julgadores, o que é diferente eu não quero, o que é diferente eu falo mal, não quero perto de mim, eu quero só conviver com os meus iguais. É muito comum você ver 6 trabalhando com 6, 6 casado com 6, 6 querendo conviver só com quem é da mesma religião, com quem, né, se você gosta de uma coisa diferente, eu não consigo conviver com você. A gente vê muito isso nesses movimentos de polarização, né? Se você volta pro fulano, você só pode ser mau caráter. Isso é um movimento muito 6, sabe? Muito 6 no sentido de coloca tudo numa caixinha, não quero mais, exclui, só quero conviver com os meus. E é uma forma muito reduzida, né, de ser humano. É uma forma muito reduzida, porque é fantástico você ter visões e opiniões diferentes, né? Não há problema nenhum em relação a isso, mas o 6, no seu pior, ele fica limitado, ensimesmado, nas próprias ideias, né? Nas próprias ideologias, tá? Que mais, pessoal? Dificuldade com mudança, então tudo que é proposto ele vai contra, né? De primeiro ele vai contra, pode ser que ele mude com o tempo, se ele for obrigado, mas ele vai dar trabalho antes dessa mudança, tá? Então tá bom. Ao mesmo tempo que o 6 no seu melhor é um baita influenciador positivo, o 6 no seu pior, ele é um mensageiro da catástrofe, sabe? Ele tem um certo gosto de vir alardeando as coisas que podem dar errado, né, as coisas que estão acontecendo, que ele não compactua, e ele pode ser viciado nisso, sabe, em ser um mensageiro das coisas ruins. Isso é uma coisa ruim do tipo 6, e que muitas vezes a gente, mesmo sendo 6 ou não, a gente tinha que se acostumar, né, a falar só quando a gente tem coisa boa pra falar, né, abre a boca quando você tem coisa boa pra falar. A gente vai ter problemas pra resolver, sempre vamos ter, senta na mesa, resolve, mas assim, se for deixar o outro infeliz a ponto de ninguém melhorar com aquilo, ou preocupado, é melhor não falar. E aí o tipo 6 pode ter uma dificuldade com isso, tá? E pode ter uma característica de muito frenesi, muito frenético. Frenético no sentido de que ele chega no final do dia cansado, cabeça cansada, pé inchado, mas não produziu muito. Então ele vai deixando todo mundo meio tenso, meio ansioso, meio nervoso, porque fala muito e tenta fazer muita coisa e acaba que fica pouco produtivo. Pessoal, vocês conheceram então algumas características do 6 quando ele tá no seu melhor. O 6 no seu melhor é o mais empático, é o mais gregário, ele vai crescendo com todo mundo junto, ele vai trazendo as pessoas, ele é um agregador nato. Esse é o 6 no seu melhor. E o nome dele é empatia, o 6 no seu melhor. E vocês conheceram também o 6 no seu pior, que é aquele que vai incendiar as coisas, que vai recomeçar com frequência, frenético, que vai gostar de uma confusão ali nos ambientes que convive, e que é um influenciador muito negativo. Então esse é o primeiro passo para você se perceber e também perceber como é que são os tipos 6 diferentes ao seu redor. E no próximo vídeo eu vou te dar dicas certeiras e muito práticas de como você deveria lidar melhor com o tipo 6. Então, se você conhece pessoas que lidera tipo 6, que é mãe, pai, cuidador de tipo 6, que é casado com tipo 6, eu sugiro fortemente que você tenha um trabalho ativo, né? Esse é o trabalho, essa é a responsabilidade de quem conhece o Enneagrama. A gente tem que disseminar essa sabedoria para as pessoas viverem melhor. Então, eu te recomendo que você passe esse vídeo para essas pessoas que convivem, que de certa maneira convivem com o tipo 6, para a gente começar a ter cada vez mais relacionamentos melhores, mais inteligentes, mais harmônicos, mais amorosos. Beijo e te encontro no próximo vídeo.